Nascido em São Cristóvão, no meio de uma família humilde, mas com fortes referências artísticas, seu contato com o teatro apareceu nos grupos amadores, onde ele ensaiava e apresentava nas ruas. Na Baixada Fluminense, teve um papel importante na criação da Rede Baixada em Cena, que em 2017 ganhou o Prêmio Shell na categoria Inovação. O projeto Interlocuções Cênicas, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, tem a honra de apresentar o multifacetado Lino Rocca. Minha trajetória com a arte é meio que, assim, tem uma coisa familiar, né? Eu venho de uma família que tinha alguns artistas. Uma figura muito marcante da minha família foi o meu tio Bituca Edgar Nunes Rocca, né? Meu nome é Durvalino Rocca de Miranda, então a nossa família Rocca. Meu tio era foi um músico muito famoso na sua época, então nasci dentro de um universo musical muito forte, com Maestro Cipó, Severino Araújo, Altamiro Carrilho, Moreira da Silva, que era meio que um tio-avô da gente. E tinha uma coisa mesmo, tem um primo que historicamente fugiu de casa para viver num circo, o palhaço Pandareco, Jaime Duarte. E desde pequena a gente tinha essa coisa de arte. E o Jaime, que era uma inspiração, porque eu era criança e via lá o meu primo palhaço, e ficava nessa evocação aí, nesse sentido. Bem, eu sou nascido no Rio de Janeiro, sou do bairro Imperial, boêmio de São Cristóvão. A gente tem uma trajetória familiar nesse bairro desde o início do século, aliás, final do século XIX, início do século XX. A minha trajetória com teatro começou ali, nesse bairro. Tem duas fases. A primeira fase, muito novo, eu fui trabalhar com 14 anos, eu trabalhava no Banco do Brasil, era menor aprendiz. Eu comecei a entrar num outro universo, porque saí do jovem garoto de esquina de São Cristóvão. São Cristóvão é um bairro que acho que é bacana a gente falar que tem uma tipificação muito específica, porque ele é cercado de comunidades, né? Então a gente tem a Mangueira, tem o Paraíso do Tuiuti, tem a Barreira do Vasco, tinha o Largo da Cancela, Benfica. Esse território foi assim, muito marcante para mim, porque muito cedo eu sou de família católica, fiz parte da comunidade eclesiástica de base, então desde muito cedo tinha uma militância social muito forte, com meus primos mais velhos, eu era o caçula, e eu comecei a conhecer, fui convidado a participar de um grupo de teatro. Aliás, você quer ver lá um grupo de teatro? Eu não conhecia nada de teatro, não sabia nada, absolutamente nada. Era um garoto desse território com esse nível de vulnerabilidade, que a gente chama de vulnerabilidade social, que ficava ali na esquina sem muito saber o que fazer da vida. E aí, por causa do Banco do Brasil, um outro menor aprendiz me convidou, eu estou fazendo, quer conhecer um grupo de teatro? Aí eu fui nesse tal grupo de teatro. Nessa época, isso eu estou falando meados da década de 70, final da década de 70, início da década de 80, a gente ainda estava na transição da profissionalização, porque a profissionalização é de 1978, então a gente está meio misturado, assim, a gente não tem esse painel depois que ficou essa divisão de profissional e amador, e isso, na realidade, não tinha, essa divisão era muito tênue naquela época, assim, era muito, ali nem existia, era uma bobagem. E aí era muito comum os grupos ensaiarem na rua, porque era processo de redemocratização do país, então a gente ensaiava no MAN, ali nos Jardins do MAN, ali tem um restaurante. Depois isso virou uma rotina de vários grupos, foram ensaiar no MAN porque acabou acontecendo isso. E eu gosto de sempre falei para
para quem teve contato comigo, ou seja aluno, ou seja num bate-papo, de como é essa experiência de chegar num grupo de teatro sem ter noção de absolutamente nada. Eu fui um dia, aí achei interessante aquele negócio de bate-papo ali, conversa sobre o mundo, aí daqui a pouco estão lendo um texto, aí daqui a pouco estão fazendo alguns exercícios, estão cantando, estão dançando. Aquilo para um jovem foi muito impactante. E aí no outro dia, você quer voltar? Quero voltar. E aí eu costumo dizer, comecei primeiro arrumando as mesas para os ensaios de mesa, então botava cadeirinha, nem vocês fizeram aqui agora, botar aguinha, né? Aí depois eu fui começar a arrumar os textos, aí daqui a pouco eu sento do lado do diretor, aí começa a fazer apontamento de, corta esse pedaço do texto aqui, vai aqui, negócio e tal. Aí daqui a pouco, vai ter que fazer um negócio de iluminação, e aqui, e aí senta com o cara que vai pensar em iluminação, aí daqui a pouco, desde muito cedo, até que o momento de chegar, aí o diretor falou assim, olha, a primeiro espetáculo assim, que eu poderia dizer assim, profissionalmente, né, naquele período que a gente falava teatrão profissional, foi A Excelência de Luiz Marinho. E o meu padrinho era o Luiz Mendonça, que foi um grande diretor de teatro desse período. Na realidade, foi o cara que introduziu o Suassuna no Rio de Janeiro, enquanto capital cultural. Então, o Mendonça, fiquei muito amigo do Mendonça, eu sentava do lado dele lá no Amarelinho e ficava tomando as aulas com ele, etc e tal. E aí, esse foi o primeiro espetáculo, A Excelência, que eu trabalhei, que aí o diretor falou assim, eu não sei se ele quis arrumar um papel para mim, e falou assim, eu estou pensando em botar, eu fiz o defunto Severino, nem me lembro mais o nome do personagem, era Severino, era o defunto. Foi assim que eu me lancei como atuante. Mas desde cedo eu sempre fui muito ligado com a direção. Eu tinha muito claro que eu queria ser diretor. Eu via o meu primo, que era palhaço, fazendo as criações de número deles, eu ficava encantado com aquilo, da metodologia dele de estudar, de como ele ia montando os números de palhaçaria deles. E o universo circense também faz parte da minha trajetória, muito, e a própria palhaçaria. E dali foi a primeira experiência, eu vivi esse mundo, esse universo de um grupo de teatro. Comecei a reunir aquela minha galera que ficava de bobeira, né? Era muito tradicional naquele período a gente ter um grupo fazer um espetáculo adulto, geralmente um repertório mais clássico, né? E um espetáculo infantil. Então a gente fazia a Excelência e fazia A Bruxinha que Era Boa. Então aí eu tive contato com Maria Clara Machado, depois a gente fez o Pluft, Fantasminha, porque era onde a gente bombava. Aí tinha as coisas do Milor Fernandes também que estavam explodindo na época. E aí eu comecei a montar um grupo de jovens de São Cristóvão. Esse grupo se chamou Nave de Prata. A gente durou um período de, sei lá, de 81 até 84, mais ou menos, e a gente ganhou o pavilhão de São Cristóvão. O pavilhão de São Cristóvão, nessa época, ele estava completamente desativado porque tinha sido inaugurado o Rio Centro. Até aquele período, o pavilhão era o grande centro de convenção da cidade do Rio de Janeiro. Dali, eu saí para a minha vivência com outro grupo que foi fundamental, que envolvia a galera da Martins Pena, que é o Poeta Me Deixa Dormir. A gente vivia aquele momento de trabalho de grupo, de produção coletiva, então a gente tinha um arcabouço teórico que vinha do teatro pobre do Grotowski, apesar de ser muito mais, vamos dizer assim, filosófico do que como linha de pesquisa prática de trabalho, né? Você tinha lá eticamente e filosoficamente uma doutrina que perpassava pelo teatro pobre. E a gente montou esse espetáculo, um espetáculo que foi assim, foi um marco num período, nesse período, nessa conjuntura do teatro carioca. E a gente fez um espetáculo chamado Danças e Sequestros em 7 Movimentos, que é um poema do Mário de Andrade. A gente estava envolvido com
Aí, nesse sentido, tem uma coisa de Tropicália também no meio. E a gente foi revisitar ali a Semana de Arte Moderna por causa desse trabalho também. E aí a gente se deparou com Vila Lobos, né? Principalmente com as baquianas do Vila Lobos, que foi um marco assim, no processo de construção. E aí também uma pesquisa de cultura popular, isso estava tudo envolvido nessa ideia de um teatro sintético, onde o ator era o centro do processo de criação. O espetáculo ele já tinha essa coisa da ritualização, advindo lá do própria ideia do ator santo, do Grotowski, mas também pelos festejos populares brasileiros, que a gente estudou bastante. E essa noção dionisíaca, entende que o espetáculo já começava na rua, convidando o público para uma grande celebração. Na realidade, hoje, depois desses anos todos, eu posso ver que hoje eu chamo de arte de um encontro, de como ela já estava inserida esse gene já estava sendo plantado no que hoje o meu trabalho tem como centro, que a gente chama de arte do encontro. Então era esse encontro em que a gente convidava o público, entende, a se manifestar conosco numa celebração de felicidade, arregada a vinho, e a gente levava o público para dentro daquele espaço sagrado. Também era a gente tirava o feitiço mercadoria do teatro, quer dizer, esse espaço teatro que a gente está aqui como espaço de mercado, de mercadoria, de troca, para um outro tipo de espaço de convivência, para o espaço sagrado da origem desse próprio espaço, a sacralização desse espaço. E isso era muito envolvente, as pessoas realmente, assim, era uma experiência, cara, assim, magnífica. Eu acho que também tinha a ver com o momento do processo de redemocratização, da questão das pessoas quererem liberar as suas energias, se colocarem. Era um espetáculo extremamente nacionalista. Por causa disso, a gente acabou viajando muito também, entende? E a gente era muito novo, era tudo muito. Era um trabalho de muita potência, que consumiu assim, rapidamente a gente também. Não esqueço no Sesc, eu estou aqui no Sesc, né? Do Sesc Barra Mansa, a gente foi participar. Quem nem conhece o Sesc de Barra Mansa, o teatro fica numa ilha, né? E ele tem o fundo dele, abre, né? O fundo do palco abre para a ilha. Então a gente fez esse ritual andando, caminhando dentro da ilha, para dentro o palco abria aquela porta assim para a gente entrar dentro. Então a gente entrava, cara, eu fico arrepiado quando eu me lembro desse trem. Sobre a minha formação, acho importante falar um pouco dos mestres que me fizeram, me constituíram, né? Em 1989, então, saiu lá do Poeta Me Deixe Dormir, que ele dura de 84 até mais ou menos 89, quando eu entro para a Unirio. Me lembro que como eu vinha da tradição de grupo de teatro, eu era radicalmente sobre... E aí, como aquela coisa de miscigenação entre teatro, que chamava de teatro amador, e o profissional, e escola de teatro, e como eu adivinha de grupo de teatro, dessa história da formação do ator através do grupo de teatro, eu era radicalmente contra a escola institucional, as escolas de teatro institucionais. Por causa de formação política também, porque se a gente parte do princípio que o artista é um ser livre, que se constitui por si próprio, como é que eu posso querer que um artista seja obrigado a ter um diploma para poder ser artista? Então, era essa dicotomia que eu vivenciei durante um tempo, até entrar na Unirio em 89. Em 88, eu sou de São Cristóvão, como eu falei, aconteceu a primeira semana, isso era muito novo ainda no mundo acadêmico, a primeira semana de psicologia na faculdade Pedro II, que funcionava ali no colégio Pedro II de São Cristóvão. E era uma novidade, não existia isso ainda no mundo acadêmico. E nessa semana de psicologia eu conheci o doutor Rafael Infante, que era neurocirurgião, psiquiatra e psicodramatista. E eu fui fazer um curso com ele de psicodrama.
E quando terminou essa semana, no dia final de aula, ele me chamou no canto e falou assim: eu queria te convidar para você trabalhar comigo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu estou assumindo o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e queria montar um grupo de trabalho sobre teatro e saúde mental. Não só com pacientes, mas com técnico. Eu queria que você me ajudasse nisso. Aí ele falou, mas para você, para eu poder te ajudar, você tem que estar na universidade. E aí foi aí que eu fui fazer a prova para a Unirio. Me lembro até hoje na minha prova de avaliação que tinha entrevista, foi com a Beth Rabet. A Beth perguntou para mim, para que você quer fazer a Unirio, fazer faculdade, né? E aí eu me lembro para ela, eu me lembro até hoje que eu falei, porque eu quero encontrar a minha família, porque o teatro para mim sempre foi a minha família. E esse momento foi muito importante com a Beth, ter pintado essa luz assim, porque aqui está a minha família. E aí entrei para a Unirio e ao mesmo tempo trabalhava na Universidade Federal, lá no Instituto de Psiquiatria. A gente montou dentro do Instituto o Teatro Corpo Santo. Nessa época a gente tinha um convênio de pós-graduação, naquela época não era tão fácil a questão de mestrado, doutorado, e a gente tem parceria com a Universidade de Roma, com o Ferrucci Marotti, que era um pesquisador muito ligado ao Grotowski também, e a gente começou a desenvolver isso também lá no Instituto, onde eu fiquei 4 anos trabalhando com isso, fazendo trabalho com pacientes, com artistas que iam, a gente tinha intervenções em comunidades. Durante 4 anos eu fiz esse processo de trabalho não só comunitário, de processo de aula, de tentar formar grupos, que também já era uma coisa que advinha desse meu processo, né? Isso tem tudo a ver com o histórico do processo de redemocratização do Brasil, porque o teatro era um instrumento concreto de organização das pessoas para o processo de redemocratização. Eu tive o prazer de vivenciar isso e de ter como célula base do meu trabalho a construção e formação de pessoas para continuarem essa trajetória de fazer teatro como instrumento de transformação do mundo. Tenho muito orgulho disso. E aí, dentro da faculdade, eu conheci 2 figuras que foram assim, fundamentais para mim, que eram do teatrão, porque eu também entrei nesse mundo lá concreto, fui assistente de direção deles durante alguns anos. João Bittencourt, que é o maior comediógrafo brasileiro pós-Martins Pena, ele chegava com as coisas para mim, tipo assim, quero que você leia isso aqui, pum. Era um contrato de trabalho de comédia dell'arte de 1542, um contrato mesmo, onde o cara era um arlequim, era contratado para trabalhar numa companhia e dizendo as obrigações, quanto ele recebia por mês, etc. e tal, para ele falar assim, tá vendo como que a nossa profissionalização é tão antiga que a gente não tem noção disso, então seja sempre profissional, meu filho. Ele falava isso para mim, seja profissional. João era uma figura incrível. E o outro foi o José Renato, que foi fundador do Arena, companheiro lá do Boal. José Renato também foi outro mestre que eu tive o prazer de trabalhar. Trabalhei durante 4, 5 anos com essas figuras, dentro do chamado Teatrão Carioca. E aí vim estagiar aqui no Sesc São João de Meriti, onde fiquei de 92 a 94, onde comecei a conhecer a realidade teatral aqui da Baixada. Melhor do que conhecer foi reconhecer a produção cultural que acontecia aqui. Eu me reencontrei, entende, com a minha origem de garoto da zona norte do Rio de Janeiro, dessa esquina de vulnerabilidade social, de todo processo que o teatro fez, me retirando de uma trajetória que era muito específica. Eu era um filho de um proletário, que trabalhava 14, 16 horas por dia e que seria a continuação geracional desse processo. Inclusive, trabalhei como apontador de produção, trabalhei numa usinagem que nem o meu pai,
durante um período, esse período de crise entre vou fazer isso, não vou fazer, como é que eu vou viver, isso eu readquiri quando vim para São João de Meriti, onde eu trabalhei com um Vanderlei Galvão, que foi um outro mestre para mim também, um grande parceiro, um cara que eu aprendi muito. E esse momento assim, foi marcante até eu chegar no Sesc Nova Iguaçu, em 1996, onde eu fui contratado pelo Sesc, onde eu fiquei 10 anos, de 96 até 2006. São 30 anos fazendo isso, né? De encontro aos fazedores de teatro da região. Conheci vários grupos, pude fomentar vários grupos, estabelecer possibilidades para esses grupos que vão desembocar agora, futuramente, em 2008, na fundação da Rede Baixada de Sena. E aí eu me reencontrei com tudo, entende? Com o que eu era. Porque realmente teve um período que eu fazia teatro, mas eu estava numa outra esfera, que é bacana, que é legal pra caramba, tem suas virtudes, mas não era a minha seara. A minha seara é estar aqui com o meu povo que cotidianamente acorda para matar um leão, para fazer o que deseja, seja qualquer coisa no mundo. E contribuir de alguma forma para que outras pessoas continuem na sua trajetória sonhando, como eu pude sonhar e sempre tive pessoas do meu lado fazendo e me oportunizando a sonhar. Então, tenho muito orgulho disso. Sabe? Muito orgulho de ver gente nova começando, gente que eu vi se estruturando paulatinamente na sua construção da sua carreira, gente que já foi, reconhecer os modelos de produção completamente diferenciados, entende? Que o teatro não tem verdade alguma, a não ser a sua própria verdade de existência. Eu nunca gostei muito da palavra de resistência, eu nunca resisti na minha vida, eu sempre existi, eu sempre exercitei a minha potência de vida. E tenho verdadeira paixão quando eu vejo essa potência acontecendo nos outros. E nesse encontro com a Baixada Fluminense, eu vim aqui para o Sesc Nova Iguaçu e comecei a fazer o trabalho institucional do Sesc. E, ao mesmo tempo, fui construindo umas relações até que surgiu o Teatro dos Andarilhos, que foi um grupo que existiu de 1998 até 2004. A gente nasce com a perspectiva de ter um trabalho ligado a teatro e circo, que já vinha da minha trajetória ao longo do tempo. E também a gente teve um espetáculo chamado A Perseguida, que foi emblemático, um espetáculo que nasce para ser só simples, um espetáculo para projeto escola, e de repente sustenta 4 pessoas durante quase 10 anos. E durante esse período, a gente começa a fazer uns ensaios de organização grupal. O primeiro deles foi o Encontrarte, que a gente foi idealizado, né, por mim, e a gente começou a juntar e chamamos outros grupos. Na época foi o Multiface e o Fios da Roca, que era um outro grupo advindos também de ex-alunos meus, que era a Claudina Oliveira, se não me engano o nome, e o Tiago Costa. O Encontrarte já nasce como um embrião dessa história ali, de juntar grupos
de teatros da região, junto com a diferença que eram grupos, com outros grupos teatrais, principalmente da cena carioca. Permaneci até 2004 no Encontrarte, ao qual acabei me desligando depois. Aí a gente funda o CETA, o Centro Experimental de Teatro e Artes, em 2008, com o primeiro trabalho com o Quarto de Empregada do Roberto Freire, com um ator já fazendo essa junção de companhias, que foi a Companhia de Atores de Copacabana, que era lá do Rio, com o Abílio Ramos, que sempre teve um trabalho muito forte aqui na Baixada Fluminense, principalmente na cidade de São João de Meriti, e a gente montou esse espetáculo. Tecnicamente, eu e Vânia, a gente trabalha com palhaçaria, né? Tive o prazer agora de fazer um documentário com a Hermínia sobre o circo no Brasil também, a nossa pequena contribuição nessa história, né? E agora eu acho que eu vou entrar numa fase que é um trabalho muito importante, que é a Rede Baixada em Cena, né? A Rede Baixada em Cena, que vem desse processo todo, desse acúmulo todo que foi a minha trajetória com grupos, percebendo esses grupos, mapeando, trocando com esses grupos. O primeiro Encontrarte, ele também acontece da mesma forma como aconteceu o primeiro Rede Baixada em Cena. O primeiro Encontrarte, ele foi uma associação dos grupos que a gente montou o evento. Os grupos montaram, os grupos participaram, a gente não tinha apoio absolutamente de nada, montamos várias parcerias, não tinha financiamento de nada. Era uma ação dos grupos, com os grupos, pelos grupos, com os grupos. A Rede Baixada em Cena também nasce em 2008 dessa mesma forma. Com os grupos, a gente tem que agradecer um parceiro enorme desde o início, o Ediele Mendonça, que é uma figura histórica, né, que, para referendar, também ganhou um prêmio importante para a região, que foi o Mulher, na sua época, né, com Sacos e Canudos, com o Grupo Tal. Uma coisa marcante na questão da rede é que, primeiro, nunca se teve a ideia de que alguém ia ensinar a fazer teatro para alguém, sabe? Isso não existia. Era muito claro que a rede ela nasce como com grupos de teatro, ou seja, esses grupos já estavam fazendo, esses grupos tinham sua maneira de sobrevivência e de criar a sua possibilidade de existência. Por isso que eu falo de existência sempre. Isso sempre foi uma marca, os trabalhos eram completamente diferenciados, não existia a ideia de um bom ou de um exemplo a ser seguido, no sentido de que você deve... Mas não, existem possibilidades que o outro te apresenta que pode servir de base para a execução do seu fazer dentro da sua realidade. A gente sempre teve trabalho com grupos, né? A gente não é uma rede de artistas individuais, a gente é uma rede de grupos de teatro que tem uma trajetória. A gente tem grupos que tem 15, 20, 10 anos, como tem grupo que tem 1 ano, 2 anos. E essa confluência, essa possibilidade de tanto do novo tentar aprender com quem já está, aspas, mais tempo, mais estabelecido, e o estabelecido entende o que está levando aquele novo e o que esse novo está trazendo de inovação para a sua própria linguagem. Que esse trabalho que foi feito durante X tempo, ele consiga fazer ponte com o novo e que esse novo consiga... porque isso vai acontecer independente dos nossos desejos, entende? A transferência geracional ela vai acontecer. Agora, se a gente consegue potencializar essa transição geracional, a gente potencializa todo o trabalho que a gente executou durante a nossa vida, toda a nossa existência. Então, a gente sempre conviveu também com a questão da visibilidade, que era uma coisa muito fundamental para a gente, né? Visibilidade, ou seja, melhor do que a visibilidade é entender a invisibilidade. Eu acho que mais importante do que fazer o discurso da visibilidade, porque isso é uma coisa clara e objetiva, a gente quer ser visível, é entender a luta que a gente tem que fazer com o manto da invisibilidade, que é constante.
Você pode romper ele em determinados momentos, mas se você está no território, se você é o sujeito do território, esse manto ele vai cair de novo. Essa luta não cessa. Então, esse processo no território, ele já tinha sido, vamos dizer assim, reconhecido institucionalmente, porque a gente já estava com patrocínio do Estado, já tinha uma referência bastante significativa nesse sentido, nesses anos, uma luta política já muito consistente também, porque a gente já tinha feito várias intervenções de cunho político, reivindicando teatros aqui para a região. 2016 a gente consegue finalizar essa articulação e decide fazer uma mostra, uma intervenção na cidade do Rio de Janeiro. E a partir daquele momento a rede estabelece um fluxo de ação entre a cidade do Rio de Janeiro e a região da Baixada. É uma ação que a gente faz aqui no território e a ação que a gente faz no Rio. E isso aí foi uma questão bastante emblemática, porque dali da mostra da Biblioteca Parque, que foram 10 dias, coisa grande também, nós fomos para o Glaucio Rocha, onde fizemos a ocupação, e nesse mesmo ano lá, 2017, com a ocupação do Glaucio Rocha, a gente é indicado ao Prêmio Shell e ganha o Prêmio Shell de Teatro, categoria Inovação, em 2017, pelo modelo de ação que a gente veio desenvolvendo ao longo desses 10 anos, 11 anos que a gente estava trabalhando, né? A nossa potencialidade do território tende a crescer ainda mais, porque agora a gente possa ter um investimento direto no território e esses agentes fortalecidos no território vão ser fundamentais para que isso possa estar acontecendo. Para terminar da questão da rede, eu queria falar também sobre esse modelo de junção. Entender que a rede, mais do que ações, mais do que a visibilidade de determinados produtos, a rede é um modelo de posicionamento diante da vida, ou seja, é um modelo político de existência. Agora, me lembrando do meu começo e o meu ponto de trajetória hoje, né, de tudo que a gente foi construído, tudo que foi feito, né, me lembrar, entende, que essa ação conseguiu trazer 2 ministros de cultura aqui para a região da Baixada, trazer o Gilberto Gil, na época, e depois o Juca Ferreira, em Mesquita. Essa construção de coisas que a gente foi fazendo, daquele garoto que estava lá sentado naquela esquina lá de São Cristóvão, que ficava sentado lá. Eu morava do lado daqui da Boa Vista, onde era o Palácio do Imperador, e onde eu tinha casa, era em frente à igrejinha de Santana, que era a igreja dos escravos, onde ficava o cemitério dos escravos, e sentava naquilo e ficava olhando para a cidade do Rio de Janeiro e pensando o que estava acontecendo de vida naquilo, nos apartamentos, nas luzinhas que eu via, desse jovem que juntou mais tantos jovens, e que a minha vida foi... Leandro Santana uma vez perguntou assim: Lino, preciso de uma foto sua, porque eu procuro aqui, eu só tenho foto sua com gente, você nunca está sozinho. Eu nunca tinha me dado conta disso. Aí, a partir disso, eu tive que me policiar, que eu tinha que tirar foto minha, porque, de alguma forma, eu tinha que falar de mim, e aí eu não tinha foto sozinha. Mas esse reconhecimento do Leandro, e perceber isso fazendo quando a gente fez o inspetor-geral, que ele queria fazer uma matéria, um negócio e tal, ele não conseguia a foto minha. Essa percepção de eu estar junto, a minha trajetória de estar sempre junto com os outros, desde a minha juventude até hoje, entende, que eu estou chegando aos 60 anos de idade, é uma coisa assim, o que é que eu posso falar para
para o jovem hoje? Cara, sonhar é muito bom. Fazer é melhor ainda. E lutar é a única coisa que te resta. Luta, cara. Luta pelos seus sonhos, pelo seu desejo. A gente já ganhou a coisa mais preciosa, que é a vida. Então, o que a gente pode fazer é vivê-la da melhor forma. E a minha melhor forma foi ter sempre gente ao meu redor. Isso não quer dizer, não tem romântico nisso, não. Tem os seus problemas, mas tem suas coisas boas, suas coisas maravilhosas. É que eu posso falar, cara. Trabalhe. O teatro é um objeto transformador de si, dos outros. Essa é a metodologia de trabalho que eu tenho hoje com a minha esposa, com a Vânia Santos, o Tinos. Esse trabalho de teatro que vai te modificar internamente, emocionalmente, espiritualmente, filosoficamente, politicamente. Não há outro sentido de existência de acordar e não lutar. Principalmente para nós que somos do território. Por mais que você tangencie qualquer relação, essa luta em algum momento ela vai aparecer para você. Eu queria deixar um abraço no coração de todas as pessoas que algum dia verem esse depoimento e que, como um filho de proletário, eu nasci para lutar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, curte, compartilha, e ativa o sininho. E tem mais 2 episódios aqui do lado para você ver. Não perde tempo.